Broda Otto Barnes. Broda Otto Barnes foi um médico americano, endocrinologista, que estudou a disfunção endócrina, basicamente o hipotireoidismo. Ele, na década de 70, ele publicou 4 livros, e a maioria desses livros ficavam argumentando que o hipotireoidismo era bastante subdiagnosticado nos Estados Unidos e que o hipotireoidismo era responsável por uma ampla gama de problemas da tireoide, problemas de saúde, aliás, sendo que, por esse subdiagnóstico, muitas vezes não se fazia esse diagnóstico, não era feito nenhum tipo de intervenção para melhorar a saúde das pessoas. E ele acreditava que até 40% da população americana podia ter alguma disfunção da tireoide, sendo que a maioria das vezes isso não era diagnosticado. E por não ser diagnosticado, obviamente não era tratado. E o raciocínio de Barnes era muito simples. Todas as reações químicas do corpo ocorrem em uma velocidade dependente do metabolismo, ou seja, à medida que se aumenta o metabolismo, se aumenta a velocidade dessas reações químicas. Então, o metabolismo, em resumo, influencia nas reações químicas, ou melhor, ele se refere às reações químicas que ocorrem no corpo. Acontece que o hormônio tiroidiano ele é fundamental para o metabolismo, e esse hormônio influencia profundamente na síntese de proteínas, na queima de gordura, na velocidade e na intensidade da absorção de nutrientes, entre várias outras funções do organismo. Acontece que esse conjunto de reações químicas gera calor. Em resumo, mantém a temperatura corporal. É esse calor gerado pelas reações químicas que ocorrem no corpo, influenciada pelo metabolismo, que mantém a temperatura corporal. Então, quando você avalia a temperatura corporal basal, você está indiretamente avaliando o funcionamento da atividade da tireoide, já que ela influencia em todo esse ciclo. Se a tireoide tem uma baixa atividade, ela vai produzir pouco hormônio e vai baixar o nível do metabolismo basal, baixando também a temperatura corporal. Então, segundo Broda Barnes, esse é um meio eficiente e bastante sensível para se fazer o diagnóstico de hipotireoidismo. Em resumo, uma temperatura matinal basal de até 36,6 graus ou menor é altamente indicativo de hipotireoidismo. Obviamente, existem fatores que podem afetar a precisão dessa medida, dessa aferição. Esses fatores seriam clima, hormônios, estresse, mas esse é um teste fácil que você pode fazer em casa mesmo e obter mais precisão nele do que na maioria dos testes laboratoriais. O que você deve tomar cuidado é como fazer esse teste, ou seja, na realização do exame, para que ele seja o mais fidedigno possível. Então vamos, de uma vez por todas, entender como é que é feito esse teste. O primeiro cuidado é a época em que você escolhe para poder fazer esse exame. Se você ainda menstrua, por exemplo, regularmente, você tem que fazer o exame fora do período de ovulação. Isso porque nesse período de ovulação ocorre um aumento da temperatura que é um aumento muito rápido, muito discreto, de 0,2 a 0,3 graus Celsius, mas isso já é suficiente para você falsear o exame. Então, se você menstrua regularmente, o ideal é fazer em torno do segundo ou terceiro dia da menstruação, para você não correr o risco desse erro, falseando o exame. Para ficar ainda mais fidedigno, você deve fazer a média da medida de temperatura por 5 dias seguidos. Isso deve ser feito durante uma semana normal, onde você não perdeu sono, onde você não teve nada de muito diferente da sua rotina. Você tem que dormir, no mínimo, 6 horas por noite. Deixe o termômetro do lado da cama, de preferência um termômetro desse de mercúrio clássico, porque infelizmente alguns desses termômetros digitais não são devidamente calibrados e a gente pode ter variações que atrapalham na interpretação desse resultado. Então, de manhã, ao acordar, antes mesmo de você se levantar, coloque o termômetro na axila e deixe por pelo menos 8 minutos. Broda Barnes acreditava que tinha que ficar medindo por 10 minutos, que é o tempo mais adequado. Então verifique esse resultado e anote uma tabela que vou deixar aqui embaixo para você imprimir e colar no seu caderno de acompanhamento. No final dos 5 dias você vai fazer uma média. Se essa média deu 36,6 graus ou menos, há indícios importantes de hipotireoidismo. Para você melhorar a sensibilidade desse exame, vamos acrescentar também a avaliação proposta pelo Dr. Raymond Pitt. E essa proposta avalia o pulso. Dr. Pitt percebeu que em locais de clima mais quente, esse exame pode ser falseado. Por quê? Olha só, se a tireoide tem a função de manter a temperatura e o ambiente já está quente,
Então, mesmo com a tireoide que não esteja funcionando muito bem, a temperatura pode se manter acima de 36,6 graus. Isso pode ser devido à temperatura ambiente e não à função da tireoide. O raciocínio é que, quando a temperatura do ar está elevada, a tireoide não precisa fazer muito esforço para manter a temperatura corporal adequada. Então, não faz sentido medir a capacidade funcional da tireoide quando ela não precisa trabalhar muito para que o resultado apareça. O que mais que ele percebeu? Ele percebeu que nos pacientes com hipotireoidismo, a pulsação cardíaca geralmente é baixa. Geralmente essa pulsação está abaixo de 85 batimentos por minuto, que ele considera o valor basal. Então, nas pessoas menos saudáveis, a média de pulsação fica em torno de 70 batimentos por minuto. Então, esses valores devem ser acrescentados na sua tabela para auxiliar você no diagnóstico de hipotireoidismo. Então, faça a impressão dessa tabela ou desenhe alguma semelhante no seu caderno de acompanhamento, escolha o período mais adequado e faça o seu teste de temperatura da avaliação tiroidiana, onde você vai avaliar a temperatura basal, a média dos 5 dias, e o pulso, a média do pulso. A temperatura tem que estar acima de 36,6 graus para que você tenha a tireoide funcionando normal e o seu pulso 85 acima para que você considere neste teste clínico um exame de resultado normal. Lembrando que a gente usa esse exame de rastreamento e depois nós temos a necessidade de confirmar isso por outros exames.